bom que você está aqui no canal novamente comigo. Eu sou Laika Raine e vou gravar mais um vídeo para vocês, talvez o vídeo mais difícil até o momento dessa série, porque ele fala de um momento muito triste para mim, na minha vida, que foi o momento em que eu abri a porta e pus o meu filho para fora de casa. Não vou dizer que tudo passou, que isso já faz tempo, eu esqueci. Eu não vou esquecer nunca. Eu não vou esquecer nunca, nunca, cada milímetro do que aconteceu naquele momento em que eu cheguei no quarto dele e falei para ele: ou você aceita ser internado, ou então você não pode ficar nessa casa. E ele falou: você está me pondo na rua. Eu falei: estou. Eu gostaria que vocês entendessem que para chegar nessa situação não foi muito fácil também. Ele estava numa fase de muito desregramento, bebia todos os dias, saía, não dizia para onde ia, voltava tarde, não acordava para ir para o trabalho, acabou perdendo o trabalho que ele estava na época. E eu achava que era falta de vergonha na cara. Eu achava que ele simplesmente não queria se integrar a família da forma como a gente era antigamente, como a gente era uma família unida antigamente. Então eu achava que tudo aquilo era uma decisão dele. Na verdade, ele estava entrando em sofrimento, em busca de saídas para aquilo que ele estava sentindo, para aquele vazio, aquela angústia, não se sentir confiável, misturar a realidade com a fantasia, com os delírios. Tudo isso estava deixando ele apavorado. E hoje eu vejo que sair, beber, não cumprir horários, era uma forma que ele tinha de esquecer tudo aquilo. Não foi sozinha que eu abri a porta e falei para ele sair. Na época eu era acompanhada por uma psicóloga e eu, enfim, desesperada, eu entrei em contato com ela, falei de tudo o que estava acontecendo e ela me falou que para esses casos que na verdade nem ela nem eu sabíamos, né? A gente achava que era só bebida e droga, ou enfim, na verdade, a gente não sabia o que acontecia de verdade quando ele saía. Eu só sabia que ele voltava transtornado, ou então voltava muito calmo e ia dormir. E no outro dia não levantava. E eu achava que não levantava por preguiça, por moleza, por viver a vida sem responsabilidade. E eu me lembro que eu falei com ela e ela disse o seguinte: só tem duas saídas. Ele chegar ao fundo do poço e bater o pé e querer subir, porque lá no fundo do poço é muito ruim, ou ele chegar no fundo do poço e de lá não conseguir sair mais. Aquilo me chocou muito, aquilo me fez achar que, de alguma forma, ele estava agindo assim porque ele ainda tinha benécias, conforto, benécias, ajuda dos pais. E aí eu cheguei no quarto dele, eu me lembro que era umas 7 horas da manhã,
e falei para ele, levanta, você quer ir para a clínica? Ele falou, não. Eu falei, então, não dá para você ficar aqui. Hoje eu percebo o desespero hoje eu percebo a falta de equilíbrio que havia na mente dele quando ele pegou uma coberta, enrolou a coberta, calçou a bermuda, um tênis, camiseta, e assim ele saiu de casa. Eu permiti que o meu filho saísse de casa com uma bermuda, um tênis, uma camiseta e uma coberta embaixo do braço. Eu pensei que no último momento ele fosse falar, não, eu aceito ser internado, eu aceito, mas não houve isso. Quando eu percebi que ele saiu sem uma mochila, sem dinheiro, sem documento, me bateu um desespero tão grande, que eu não sabia o que fazer. Eu liguei para a moça que na época era a namorada dele e ela morava no plano piloto. E eu falei com ela, olha, se ele chegar aí, por favor, segura ele, porque eu tenho a impressão que ele vai acabar chegando aí, ele vai pedir carona, de alguma forma ele vai chegar aí. E ela me prometeu que ia fazer o máximo possível. E ela fez muito. E até hoje eu sou grata a ela. Porque ele foi para a parada de ônibus. Não, minto. Antes ele foi para um orelhão, ligou a cobrar para ela e disse que ia para lá. E ele foi para a parada de ônibus, pediu dinheiro, como se fosse um mendigo mesmo, como se fosse um morador de rua mesmo. E ele conseguiu esse dinheiro e pagou essa passagem e foi para o plano piloto. Nós moramos no Núcleo Bandeirante. Eu não sei dizer como aqueles minutos intermináveis passaram. Eu só sei que era uma angústia, uma agonia, uma angústia, uma agonia tão grande. E quando o telefone tocou e era a namorada dele dizendo, olha, ele ligou e está vindo aqui para casa, só Deus sabe o alívio que eu senti. Só Deus sabe o quanto eu estava arrependida do que eu falei. Não foi culpa da terapeuta. Ela também não sabia o que ele tinha. Hoje eu vejo que a doença mental, ela não tem uma fórmula. Ela não vem com uma cartilha a ser seguida. Cada pessoa tem modos diferentes de agir. E o meu filho não é a exceção. O meu filho, apesar dessa doença, a mais grave doença mental que existe, ele guarda dentro de si muita coisa do que ele era antes. Muita coisa da personalidade amável e compreensiva que ele tinha antes. E hoje eu percebo que eu só conseguia ver o lado ruim. Eu não conseguia entender por que a medicação não fazia efeito. Eu não conseguia entender por que o médico falava. O médico nessa época, ele falava o seguinte, se você beber, não volte aqui, porque eu não vou ser seu médico mais. Se você recair, eu não sou mais seu médico. Hoje eu vejo que o médico não pode agir assim.
Um psicólogo não pode um psicólogo também não pode agir assim. Tudo tem que ser conversado, tudo tem uma saída. E nesse dia em que eu era acompanhada por uma psicóloga e o meu filho era acompanhado por um psiquiatra, eu achava que eu estava fazendo certo, mas não estava, eu estava longe, longe da afetividade, do amor que uma mãe sente. Eu estava na outra ponta. Eu fiz exatamente o papel que nenhuma mãe nunca deve fazer, que é abandonar seu filho. Essa não foi a única vez. No desespero, em outras situações, eu fiz a mesma coisa. Depois eu conto para vocês em detalhe, em um outro momento. Mas isso me marcou muito, porque foi a primeira vez. Porque eu senti que ali a pessoa que ele mais podia confiar no mundo falhou, não estava ali com ele. E ele guardou uma grande mágoa por muito tempo de mim. E eu não o culpo. Hoje, devido a tudo que aconteceu, ele fala comigo. Eu sei que você não fez por querer. Eu sei que tudo o que aconteceu não foi sua culpa. Mas eu penso dentro de mim, se Deus me deu a bênção de ser a mãe dele, é porque Deus confiava em mim. Então hoje eu faço tudo para não deixá-lo sozinho, para não abandoná-lo novamente, ainda que isso implique em interná-lo. Porque eu sei que é necessário. É ali na internação que ele se reequilibra. É ali que ele volta inteiro para casa. Eu também já falei sobre isso aqui no canal, em outro vídeo. Eu vou deixar o link desses vídeos na descrição. E aí ele chegou na casa da namorada, tomou um banho, ela conversou com ele e ela o convenceu a se internar. Ela o convenceu, ela fez o que eu não dei conta, nem o pai deu conta. Ela o convenceu a se tratar. A gente não sabia que era esquizofrenia. A gente não sabia. A gente achava que podia ser alcoolismo, drogadição apenas, depressão, ansiedade, como esse médico na época falava, batia nessa tecla da depressão e ansiedade, e o medicava para isso. Ou seja, não havia melhora. E ela fez isso. Essa moça fez isso e eu agradeço de coração por isso que ela fez um dia por mim. Ela fez o que eu não fiz. Ela assumiu o meu papel, mesmo sendo uma moça tão jovem, mas ela assumiu o meu papel de mãe e o convenceu a se tratar. Nós o internamos. Eu não preciso dizer a alegria que foi quando eu atendi o telefone e ela me falou, olha, ele está aqui e ele aceita ser internado. Eu não tenho como descrever o que eu senti na hora. Um misto de alívio, de alegria por ele estar bem, por ele estar vivo, por ele não ter se perdido,
sei lá, ter ido para debaixo de uma ponte, ter sumido e nunca mais ter procurado a gente. Ele ficou internado nessa clínica durante foi exatamente a primeira internação, e ele ficou internado lá durante uns 2 meses. Depois, ele não recebeu alta. Eu pedi para darem alta, porque ele me pediu muito para sair, que ele já estava bem e que eu tirasse. E realmente ele tinha razão. Hoje eu sei que uma internação demorada, num caso de esquizofrenia, não é nada aconselhável. Na época eu não sabia. E eu tirei ele com 2 meses, ele voltou para casa, ele ficou 1 ano e meio namorando essa moça, ela na casa dela, ele aqui em casa com a gente. Ele ficou 1 ano e meio sem beber nada, nem uma gota de álcool. Só que ele não tinha ânimo para trabalhar, para ir atrás de uma profissão. E um relacionamento a 2 exige isso, é claro que exige isso. Eu entendo exatamente o que ela sentia, né? Ao ver o namorado sem se levantar da cama, sem ir atrás de algo para fazer, só tomando medicação, tomando café, que era exatamente o que ele faz hoje. Só que na época, sem um diagnóstico, e aí é que eu bato na tecla, é preciso um diagnóstico, sim. Nós, mães de filhos com problemas mentais, com questões mentais, com transtornos, nós precisamos de um diagnóstico, sim. Porque é a partir desse diagnóstico que a gente vai aprender a agir. É a partir do diagnóstico que a gente não vai abrir a porta e botar o filho para fora. Porque realmente é uma barra muito pesada. Você tem o quê? Você tem a lembrança do seu filho perfeito, convivendo em sociedade, estudando, trabalhando. Você tem essa lembrança aqui guardada na memória, que é tudo que uma mãe pensa quando o bebê nasce. O que uma mãe pensa quando o bebê nasce? Que meu filho seja saudável, que o meu filho tenha saúde, que ele seja feliz, que ele tenha a família dele, a profissão dele. Não é isso que nós, mães, desejamos para os nossos filhos? Pois é. Aí vem uma doença que impede tudo isso de acontecer. E você não sabe que doença é essa. Pode ser tudo. Mas você não sabe com certeza. Eu bato na tecla do diagnóstico. E tem mais. Agora, fazendo a faculdade de psicologia, eu vejo que é possível, sim, para o psicólogo fazer um diagnóstico e encaminhar para um médico, um psiquiatra, que faça uma confirmação, e vice-versa, um psiquiatra que desconfie de determinado diagnóstico, encaminhar para o psicólogo e pedir uma confirmação ou não. É uma decisão em equipe. Não é um profissional chegar, pegar um livro, olhar, esquizofrenia é isso, isso e isso. Então pronto, fechou o diagnóstico. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso, gente, por favor, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que é preciso que a equipe se empenhe, que os psiquiatras se empenhem, que os psicólogos se empenhem em fazer um diagnóstico. Porque muda totalmente.
Eu não estou dizendo que se fosse só alcoolismo, tá, realmente eu devia abrir a porta e pôr para fora. Ah, se fosse só depressão, só uma ansiedade, eu devia abrir a porta e pôr para fora. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a esquizofrenia, ela traz um nível de compreensão maior por parte da família. Os irmãos aceitam mais. Os irmãos passam a perceber que aquele filho não é um irresponsável, um caloteiro, um beberrão, um drogadito. Eles veem uma pessoa ali atrás, uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, porque é uma doença muito difícil. Sem cura. Não tem cura. Mas tem tratamento. Tem tratamento que deixa a pessoa muito equilibrada, muito bem. E aí podem ocorrer necessidades de outras internações, porque quando ele começa a desequilibrar, é o momento de contar com ajuda. É o momento de buscar ajuda mesmo. Todas as faculdades que têm, inclusive universidades também, que têm curso de psicologia, têm atendimento gratuito para a comunidade. Essa pode ser uma boa porta de entrada. O CAPS também pode ser uma porta de entrada. Mas é preciso buscar ajuda, sim. Não deixe o seu filho em sofrimento. Não deixe ele achar que ele é tão ruim que a sociedade não o quer mais, que ele não tem direito de fazer parte dessa sociedade. Ele tem, sim. Ele tem uma esquizofrenia. Como qualquer um que tem diabetes, hipertensão, dores crônicas, dor de cabeça crônica, como qualquer pessoa que tem qualquer outra doença. Por que quando a gente ouve dizer que uma pessoa está com câncer, a gente quer cuidar, quer acolher, quer, sabe, quer que ela se sinta bem ao máximo? E por que quando é esquizofrenia não é assim? Depois desse 1 ano e meio, em que ele ficou sem beber, mas também não tinha forças para procurar um trabalho, uma maneira de vida, enfim. E que a gente achava que era falta de força de vontade dele, o namoro acabou. Essa moça terminou o relacionamento e eu não a culpo de forma nenhuma por isso, não a culpo, porque realmente é uma barra que só a família é capaz de aguentar. Sabe por que a família aguenta? Em nome do amor, em nome da convivência do passado, em nome daquele bebezinho que fez parte daquela família. A família que passa por isso, hoje eu estava falando com meu marido, para mim é uma missão. Deus não escolhe por acaso. Eu não acredito em um Deus que chega, ó, você isso, você vai ter isso, você vai ter essa doença, sabe por quê? Porque você deixou de ir à igreja, porque você deixou de ser bonzinho. Não, eu não acredito nisso. E eu acho que você também não devia acreditar nisso. Sabe por que você... Sabe por que você tem essa doença? Ou o seu filho tem essa doença? Ou alguém, seu marido, sua esposa, alguém que você conviva, tem essa doença? Porque Deus confia em você. Porque Ele sabia que você era capaz de aguentar, carregar esse piano tão pesado, esse piano nas costas tão pesado. E porque Ele sabe que você vai proteger seu filho. Você não vai deixar ele à míngua, sozinho, chorando na rua. Foi isso que eu fiz no primeiro momento. Esse é um dos maiores arrependimentos da minha vida.
Mas isso é papo para uma outra história. É isso aí, gente. Que bom que você está aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, inscreve aqui, aperta esse botãozinho vermelho de se inscrever, por favor. Assim, por favor, acione esse sininho, que esse sininho quer dizer que toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. E curta. Se você gostou, curta. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Descurta. Sabe? Para mim, o que conta é você estar aí do outro lado. Não importa se você. Não importa se você concorda comigo ou não concorda comigo. O importante para mim é você estar aí desse lado. Mães de filhos esquizofrênicos, nós não podemos desistir. Porque se a gente desistir, não fica mais ninguém. E é por isso que eu fiz esse canal. Para dizer que as mães precisam estar unidas em prol do bem-estar dos seus filhos. Mas para isso, a gente precisa saber o que o nosso filho tem. Para que a gente exija a medicação correta. Para que a gente vá atrás da medicação que é a melhor para ele. E não vamos aceitar qualquer medicação, não. Peguem o celular, pesquisa no celular qual a melhor medicação para a esquizofrenia, qual a medicação mais nova para a esquizofrenia, o que se usa, o que a pessoa esquizofrênica usa como medicação. Não aceite qualquer coisa. O seu filho não tem como se defender, o seu marido não tem como se defender. Então seja você a pessoa que vai olhar por ele. Gente, muito obrigada, tá? Um beijo. Obrigada por você estar aqui.